Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física, onde na aula de hoje vamos tratar de movimento vertical no vácuo, mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física, módulo Cinemática, aula número 6, movimento vertical no vácuo. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e deixe também o seu like, ok? Então vamos começar. Movimento vertical no vácuo. Então, dando continuidade ao nosso curso de Física, hoje tratando especificamente com movimento vertical, vamos ver que de alguma forma, algumas situações são semelhantes ao que já estudamos até o momento, ok? Então, começamos da seguinte forma, citando que o movimento vertical de um corpo próximo ao solo é chamado de queda livre, quando o corpo é abandonado no vácuo ou se considera desprezível a ação do ar. Então, o movimento vertical tem essa característica, né, de ser, no caso, chamado de queda livre, ok? E reforçando o já informado, a resistência do ar, nesse estudo que iremos fazer, será considerado desprezível. A gente não vai estar considerando a resistência do ar. Seu estudo é idêntico ao de um lançamento na vertical, o qual difere da queda livre somente por apresentar uma velocidade inicial vertical. Esses movimentos são descritos pelas mesmas funções horárias. Então, a diferença desse movimento vertical que falamos com relação à queda livre é que no lançamento vertical você tem uma velocidade inicial que impulsiona o objeto móvel, lá o que seja, ok? E mais isso a gente vai detalhar em seguida. E uma coisa importante é que esses movimentos, tanto um como o outro, são descritos pelas mesmas funções horárias que estudamos até aqui, da cinemática, ok? E a gente vai mostrar na sequência. Então, vamos lá. A aceleração do movimento vertical de um corpo no vácuo é denominada aceleração da gravidade e indicada por G. Então, aqui a gente já percebe uma diferença, né? No movimento vertical, a nossa aceleração, a aceleração que vai ser considerada é a aceleração da gravidade, tá? Que ela vai ser constante, como já estamos mostrando aqui embaixo, né? Como o movimento se realiza nas proximidades da superfície terrestre, tá? É o nosso caso, a aceleração da gravidade é considerada constante, tá? Ok? Assim, a queda livre e o lançamento na vertical, os dois tipos de movimentos verticais que estamos estudando, são movimentos uniformemente variados, já que estamos trabalhando com uma aceleração constante, que no caso é a aceleração da gravidade. Então, o valor normal da aceleração da gravidade é tomado ao nível do mar, a uma latitude de 45 graus, e o seu valor mais preciso, vamos dizer assim, igual a 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Na grande maioria das vezes, esse valor é aproximado para 10 metros por segundo ao quadrado. E nessas situações, esse tipo de informação será, digamos assim, informado pela questão. Se não informar, considere 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos seguindo. Descrição matemática. Aqui é a parte principal, já que envolve os cálculos e a interpretação matemática dessa situação física, tá? Então, com muita tranquilidade, vamos fazer e, eventualmente, fazer as devidas associações com o que já aprendemos até o momento. Então,
Na queda, o módulo da velocidade escalar do corpo aumenta, o movimento é acelerado. Tá? Então, dependendo da situação, lança-se um corpo, né? Como está aqui na figura. Né? É lançado, né? Lançamento vertical, na subida ele vai atingir um ponto máximo, altura máxima. Nesse ponto a gente vai confirmar novamente que a velocidade é nula e ele começa a descer em queda livre. Né? Na descida, o movimento é acelerado. Ok? Lançado verticalmente para cima, o módulo da velocidade escalar vai diminuindo, como eu já havia informado. Lançou, velocidade inicial, ele vai indo, diminuindo, até atingir a velocidade nula, que é na altura máxima. Então, o módulo da velocidade escalar diminui na subida. O movimento é retardado. Então, na subida, o movimento é retardado. Na descida, movimento acelerado. Então, continuando. À medida que o corpo lançado verticalmente para cima sobe, sua velocidade escalar decresce, né? Em modo até se anular na altura máxima. Como já falamos, né? Movimento retardado na subida, ele é impulsionado com uma velocidade inicial, atinge, né, a altura máxima. Nessa altura máxima, a velocidade é zero, né, nula, velocidade máxima, quando ele começa a cair em queda livre. Na subida, retardado, na descida, acelerado. Certo? Então, vamos continuar. Nesse instante, ocorre mudança de sentido, onde, né, aqui, quando ele atinge a altura máxima, cuja velocidade final é zero. Então, ele muda de sentido. Então, ocorre mudança de sentido do movimento e o móvel passa a descer em movimento acelerado. Repetindo, na subida, movimento retardado, na descida, movimento acelerado. Importante guardar esse conceito. Na subida, né, lançamento vertical, na descida, queda livre. Continuando a descrição matemática, vamos estudar os sinais da velocidade escalar e da aceleração escalar segundo convenções algébricas. Muito importante isso aqui. Né? Muitas pessoas se confundem, né, com essa definição aqui. Então é importante vocês buscarem uma forma de guardar, né, memorizar, porque nas questões, são essas questões de prova, de concurso, exploram muito esse conceito. Então, se você não estiver dominando isso, você acaba se confundindo, né, nas questões dos sinais. É tranquilo, mas exige uma disciplina, né, na forma como memorizar essas informações. Ok? Então, vamos lá. Para isso, inicialmente orientando a trajetória para cima, então tudo vai partir do sentido que eu defini como positivo, se é para cima ou para baixo, né? No caso aí. Então, para isso, inicialmente orientando a trajetória para cima, no primeiro momento, eu estou definindo que o meu sentido positivo é para cima. Segundo essa orientação, a velocidade escalar é positiva na subida. Tá? Já que está no sentido que eu defini como positivo, que é para cima. E vai ser, logicamente, negativa quando estiver descendo, já que ela vai estar, nesse caso, contrário ao sentido que eu defini como positivo. Então, vai tudo depender do sentido que eu defini como positivo. Ok? No caso, sendo positivo para cima, quando na subida a velocidade é positiva e na descida negativa. Na subida, o movimento, como já vimos, é retardado e a aceleração escalar é negativa, pois V e A devem ter sinais contrários. Então, na subida, né, como estudamos na aula passada, né, no movimento retardado, a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Se a velocidade é positiva, a aceleração escalar tem que ser negativa forçosamente, pois V e A devem ter sinais contrários. Na subida, movimento retardado, aceleração escalar negativa, pois V e A devem ter sinais contrários, estudado na aula passada.
Na descida, o movimento é acelerado e a aceleração escalar continua negativa. Ué, você poderia até perguntar, mas, como já estudamos, pois V e A devem ter o mesmo sinal. Movimento acelerado, velocidade e aceleração devem ter o mesmo sinal. Como a velocidade está no sentido contrário do movimento da trajetória que eu indiquei como positiva, então a velocidade forçosamente é negativa. Nesse caso, a aceleração também tem que ser negativa para garantir que o movimento seja acelerado, e nessas circunstâncias, velocidade e aceleração escalar têm o mesmo sinal. Beleza? Então, desse modo, orientando-se a trajetória para cima, no percurso subida-descida, apenas o sinal da velocidade escalar muda. Somente o sinal da velocidade muda. Subindo é positiva, descendo a velocidade é negativa. A aceleração escalar é negativa independentemente de o corpo subir ou descer. Então, a aceleração escalar é igual a menos g para os dois casos, considerando que o meu sentido da trajetória é positivo no sentido subindo. Então, A é igual a menos g, menos a aceleração da gravidade. Utilizando o mesmo raciocínio, concluímos orientada a trajetória para baixo, ou seja, se eu orientar meu sentido positivo sendo para baixo, a velocidade escalar muda de sinal, mas a aceleração escalar é positiva, independentemente de o corpo subir ou descer. Ou seja, eu colocando a trajetória, sentido da trajetória positiva para baixo, quando o corpo estiver subindo, a velocidade é negativa, movimento retardado. Se a velocidade é negativa, o movimento é retardado, a aceleração é positiva. Na descida, o movimento é acelerado. A velocidade vai estar positiva porque vai estar no sentido que eu indiquei agora, positivo para baixo. Como a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sentido, tem que ter o mesmo sinal no caso de ser acelerado, que é o caso na descida, a aceleração é positiva. Ou seja, A igual a mais G nessa situação, ok? Dependendo da orientação da trajetória sendo para baixo. Tudo devido à convenção do sinal. Muito importante isso. Assim, no lançamento vertical e numa queda livre, o sinal da aceleração escalar é determinado somente pela orientação da trajetória e não depende do fato de o corpo estar subindo ou descendo. Se meu sentido for positivo na subida, a minha aceleração é negativa. Se meu sentido da trajetória é positivo descendo, a minha aceleração é positiva, tanto na subida quanto na descida. Subir ou descer está associado apenas ao sinal da velocidade escalar, ok? Na subida, a velocidade vai depender do sentido, vai ser movimento retardado. Se o sentido positivo for para cima, ela vai ser positiva, para baixo, negativa. Se o meu sentido da trajetória for apontado para baixo, quando a velocidade estiver subindo, ela é negativa, e quando estiver descendo, ela é positiva. Ok? Portanto, orientando-se a trajetória para cima, A igual a menos G. Orientando-se a trajetória para baixo, A igual a mais G, mais a aceleração da gravidade. Acho que ficou bem fixado isso aí, né? Acho que não tenha dúvida. As funções do MOVE, do movimento uniformemente variado, descrevem o lançamento na vertical e a queda livre, ou seja, as mesmas expressões que estudamos, né, até a aula passada, né, no movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, desculpa, são as mesmas expressões. No caso do espaço final, S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, V igual a V0 mais AT, V2 igual a V02 mais 2A delta S,
sendo que A é igual a mais ou menos G, né? Mais ou menos a aceleração da gravidade, que vai depender do sentido da trajetória que eu determinar. Se for na subida, positivo para subir, o A é igual a menos G. Se for na descida, o A é igual a mais G. Ok? Então, simplificando esse conceito. Então, novamente aqui, né? Sentido positivo subindo, o A é igual a menos G. Sentido positivo da minha trajetória descendo, o A, aceleração escalar, igual a mais G. Ok? Esse quadro é importante que você memorize. Os símbolos utilizados nestas funções são os mesmos da cinemática escalar e, portanto, conhecidos, né, como já tratamos. Então, a aceleração escalar AE mais G, orientação da trajetória para baixo, ou menos G, orientação da trajetória para cima, como já falamos, independentemente de o corpo subir ou descer, ok? Vai depender do sentido da trajetória escolhida, ou para cima ou para baixo. O sentido do movimento, subida ou descida, é dado pelo sinal da velocidade escalar, de acordo com a orientação da trajetória, como já falamos. Se a orientação for positiva subindo, a velocidade vai ser positiva na subida e negativo na descida. Se o sentido for positivo para baixo, a velocidade subindo é negativa e descendo é positiva. Lembre-se de que as funções informadas descrevem a ida e a volta do móvel, isto é, no movimento uniformemente variável, existe uma função única, tanto para a ida como para o retorno. Tá? Isso aí vai ficar bem claro. Vamos fazer aí alguns exemplos, sendo que o primeiro é um exemplo bem completo, né? Abrangente, que vai nos ajudar a fixar bastante todo o conceito que nós vimos até agora. Então, um móvel é atirado verticalmente para cima, atirado, vamos interpretar, tem velocidade inicial, a partir do solo com velocidade inicial, como estou dizendo, de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar, como eu falei lá no início, né? A gente não vai estar considerando a resistência do ar. E adote, olha aqui novamente, outra informação que eu passei, que muitas das vezes a aceleração da gravidade vai ser dada como 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele pede, determine, letra A, as funções horárias do movimento, o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima, letra D, em T igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, ou seja, T0, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Letra E, um instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo, ou seja, no retorno. Ok? Então vamos lá, né? Ver algumas informações e resolver a questão. Primeiro, orientação da trajetória para cima. Primeiro ponto é esse, né? Que como a gente viu, tudo vai depender de como a gente vai configurar o sentido, né, positivo da trajetória. Então, eu já defini que o sentido para cima é positivo, então a velocidade subindo vai ser positiva. Então, meu V0 é maior que zero. Consequentemente, minha aceleração vai ser negativa, como estudamos. A aceleração é negativa. A igual a menos G, que é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado, durante todo o movimento, tanto na subida quanto na descida, como já mostramos, né, na aula de hoje. A origem dos espaços é no solo, né? A origem onde ele lançou. A origem dos tempos contados do início do lançamento, o que determina S0 igual a zero, né, do lançamento inicial. Letra A. As funções horárias, vamos ver quais são. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Eu vou ter o S em qualquer espaço, S0 é 0, né? Que é S0 foi onde foi inicialmente lançado. O V0 dado por mais 50 metros por segundo, T é uma variável, menos, porque a aceleração subindo, negativo, menos 10
né, metros por segundo ao quadrado, t ao quadrado sobre 2. Então, S, 50t menos 10t2 sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5, então eu fico com a minha equação 1, que eu vou chamar de 1, S, 50t menos 5t2. E a outra, V igual a V0 mais AT. V, normal, V0 é 50, menos 10, né? O A é menos 10, já que menos G, menos 10T. Então, V igual a 50 menos 10T, que eu vou chamar da equação 2. Letra B. Quando o móvel atinge a altura máxima, eu vou ter meu H máximo, a altura máxima. Ele muda de sentido, ou seja, a minha velocidade final é zero. Na equação 2, vem V igual a 50 menos 10t. Nesse momento, minha velocidade é zero, né? Zero é 50 menos 10t. Então, o tempo de subida para atingir a altura máxima vai ser 50 dividido por 10, né? Já passando menos 10t para o outro lado da equação. E explicitando em termos de t, vai ser 50 dividido por 10, que vai dar igual a 10 segundos, que é o tempo de subida. Ok? Letra C. Substituindo t igual a 5 segundos na equação 1, que nós encontramos do espaço, a gente determina a altura máxima que eu quero encontrar, que vai ser o meu S. Então, S é igual a 50t menos 5t2, que é a expressão 1 na equação 1. Meu H máximo vai ser 50 vezes t, né, meu tempo para atingir a altura máxima, já foi informado, né? Então, meu tempo é 50 vezes 5, menos 5 vezes 5 ao quadrado. Então, minha altura máxima vai ser 125 metros. Se não tivéssemos tempo de subida, poderíamos encontrar este resultado pela equação de Torricelli. Só um detalhezinho aqui, tá, pessoal? Que eu cometi uma pequena falha na divisão, tá? Por isso que eu dei uma titubeada, mas eu consegui enxergar onde estava o meu erro. É aqui, tá? O meu tempo de subida não é 10 segundos. 50 dividido por 10 dá 5, tá? Desculpe aqui a falha. T é igual a 5 segundos, tá? Eu, na hora de escrever aqui, passar aqui para a apresentação, escrevi errado, mas aqui na letra C está com a informação correta, tá? O tempo é 5 segundos, tá? É o tempo de subida. Tempo de subida, 5 segundos, na equação, que corresponde, né, à equação obtida aqui do item B. Tempo de subida, 5 segundos. Então, novamente, para eu achar a altura máxima, eu pego a equação número 1, que eu encontrei, substituo o tempo por 5, que é o tempo de subida, né, da altura máxima, e vou encontrar essa minha altura máxima na expressão. Altura máxima, 50 vezes 5, menos 5 vezes 5 ao quadrado. Ok? Então, fazendo essa conta, eu encontro a altura máxima igual a 125 metros. Ok? Então, fazendo essa operação, 125 metros. Outra forma de encontrar essa altura máxima, a gente fez por essa equação número 1, poderia ter sido feito também pela equação de Torricelli. Se eu não tivesse, por exemplo, o tempo, né, esse tempo de subida, eu poderia encontrar pela equação de Torricelli, que é V2 V02 mais 2A vezes ΔS. Né? Então, eu teria, sendo meu ΔS, a minha altura máxima, tá bom? Então, eu coloquei essa observação só para chamar a atenção, que poderia também ser encontrada pela equação de Torricelli, tá? Então, caso eu não tivesse a informação do tempo, que eu obtive aqui na letra B, né? Então, eu poderia usar a equação de Torricelli. Beleza? Então, vamos seguir. Letra D. Espaço do móvel em t igual a 6 segundos, que ele está pedindo. Então, daqui, né, t igual a 6 segundos, eu já devo ter uma ideia de que ele já está na descida. Por que isso? Porque o tempo de subida, como foi falado,
é de 5 segundos. Então, se eu já estou no tempo 6 segundos a partir do início, ele já subiu e já começou a descer, já está 1 segundo da descida, tá? Então, esse fato aqui já tem que ser, né, digamos assim, a gente transformar a informação matemática na visão física do que está acontecendo. É importante a gente compreender isso, tá? Então, substituindo este valor na equação número 1, que a gente já achou, né? S é igual a 50t menos 5t2, eu vou encontrar a posição em 6 segundos. Eu vou chamar de S6, tá? Então, 50 vezes 6, t igual a 6 segundos, menos 5 vezes 6 ao quadrado. Fazendo essas contas, né, a gente vai encontrar que S6 é igual a 120 metros, que faz sentido, né, que já a minha altura máxima é 125 e ele já está na descida, ou seja, ele já desceu 5 metros a partir da altura máxima. Então, 120 metros é a posição que ele se encontra após 6 segundos do lançamento, né, na vertical, no tempo inicial. Então, em t igual a 6 segundos, o móvel está descendo, como já falamos, pois sabemos que em 5 segundos mudou de sentido, é o que nós vimos aí na letra C. Podemos verificar esse fato por meio da função horária da velocidade. V igual a 50 menos 10t, para t igual a 6 segundos, temos que V6 é igual a 50 menos 10 vezes 6, V6 igual a menos 10 metros por segundo, né? Por quê? Porque o sentido da trajetória que a gente assumiu na subida, velocidade positiva, na descida negativa. Então, aqui confirma que ele, nesse ponto de 6 segundos, ele já está com velocidade negativa, ou seja, na descida em movimento acelerado. Coincidindo o sinal da velocidade, como estudamos, negativo com da aceleração escalar, que no caso é menos g, ok? Como a velocidade escalar é negativa, o móvel está descendo, como a gente já informou. Letra E. Quando o móvel atinge o solo, tá, seu espaço volta a ser nulo, né, já que a referência é o solo, S0, ou seja, S final é zero também. Lembre-se de que o espaço apenas localiza o móvel ao longo da trajetória, a posição dele ao longo da trajetória, como já estudamos isso em aulas passadas e aqui também vale da mesma forma. Então, na equação 1, que nós já obtivemos, S igual a 50t menos 5t ao quadrado, fazendo S igual a zero, já que ele atingiu novamente o solo, voltou, né, para o ponto de partida, a gente vai ter S, que é igual a zero, igual a 50t menos 5t2. Tá? Lembrando que T1 é igual a zero, né, que é o instante inicial, e T2 vai ser 10 segundos. Por quê? Ele levou 5 segundos para subir e 5 segundos para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. 5 para subir e 5 para descer. Tá bom? Então, a velocidade escalar é V igual a 50 menos 10t. Ok? E aqui, logicamente, o tempo de subida eu não precisava nem fazer assim, mas aqui, matematicamente, eu poderia deduzir o tempo de subida igual ao tempo de descida, mas aqui, matematicamente, tem a equação de segundo grau, onde eu tenho, né, 50t menos 5t2 para ser igual a zero, ou t igual a zero, t1 igual a zero, instante inicial perfeito, tá? E ou t igual a 50 dividido por 5, que vai dar 10 segundos, tá? Poderia fazer matematicamente, que eu acabei não enfatizando, mas também deduzindo que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, a velocidade escalar é V, 50 menos 10t, tá? 50 menos 10 vezes 10, né? 100, 100 menos 50, então, menos 100 mais 50 dá menos 50 metros por segundo. Então, a velocidade que o móvel atinge ao atingir o solo, né, é de menos 50 metros por segundo, ratificando, né, o nosso entendimento do movimento ser na descida acelerado, ou seja, subiu uma velocidade positiva de mais
né, lançado em mais 50 metros por segundo, atingiu o ponto máximo, velocidade zero. Na descida, ele foi em módulo, né, aumentando gradativamente, como a gente percebeu, atingindo o solo com 50 metros por segundo. Ok? Então, mais um exemplo aí para a gente fixar o entendimento, que diz assim: em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, deixa-se cair livremente uma pedra de uma altura de 125 metros. Ok? A pedra está sendo solta, né, de 125 metros, em direção ao Sol. 2 segundos depois, uma segunda pedra é atirada da mesma altura, verticalmente para baixo. Detalhe: a primeira pedra ela é solta livremente, velocidade inicial é zero. Cuidado na interpretação da questão. Uma segunda pedra é atirada. Se ela é atirada, ela tem uma velocidade inicial, ok? Cuidado com esses detalhes das questões. Atirada da mesma altura, verticalmente para baixo. Sabendo que essas duas pedras atingem o solo ao mesmo tempo, calcule a velocidade com que a segunda pedra foi atirada, ou seja, que é a velocidade inicial da segunda pedra. Então vamos lá. Sabendo que a velocidade inicial da primeira pedra é nula, é zero, né? Então, já utilizando a expressão, né, da posição, a gente vai ter que H igual a GT2 sobre 2, ok? Já que V0T, né? V0 é zero, então já some. Então vai ser GT2 sobre 2. H é 125, está aqui, igual a G, 10 dividido por 2 dá 5, T ao quadrado. Então, meu T, o tempo que ela vai atingir o solo, raiz de 25, né? T ao quadrado, é igual a 125 dividido por 5, que é igual a 25. Então, T ao quadrado é igual a 25, então T raiz de 25. Tá? Fazendo essa operação aqui, já avançando, né? Dando um passo à frente. Então, raiz de 25 é igual a 5 segundos. Tá? Nesse caso, né, a gente está admitindo que o sentido positivo é para baixo, ok? Então, só para a gente não atrapalhar, e como fizemos na questão primeira, subindo o sentido positivo, nesse aqui, sentido positivo é para baixo, ok? Então, vamos lá. Para a segunda pedra, tá? T2 vai ser igual a T menos 2. Por quê? A segunda pedra está 2 segundos atrasada com relação à primeira. Ou seja, o tempo que a primeira foi lançada, 2 segundos depois, ou seja, T menos 2. Cuidado com essa interpretação. Então, para a segunda pedra, com relação ao tempo, né, associado à primeira pedra, a gente vai considerar o tempo da segunda pedra como T menos 2. Repetindo, segunda pedra está 2 segundos atrasada com relação à primeira. Então, da mesma forma, aquela equação da posição, né, no caso H, agora lembrando que a segunda pedra foi atirada, então ela tem uma velocidade inicial e é isso que a questão está pedindo. H igual a V0T, quem é o T para a segunda pedra? Como eu falei, é T menos 2, pois a segunda pedra está 2 segundos atrasada com relação à primeira, ok? V0T menos 2, mas, como eu falei aqui em cima, né, o sentido positivo que nós adotamos é para baixo. Então, a aceleração da gravidade é positiva, mas G, T, quem é T? T menos 2 ao quadrado. T menos 2 ao quadrado, dividido por 2. Substituindo os valores, já sei que o H é 125, está aqui. V0 é o que eu quero. T menos 2, qual é o tempo da primeira, como a gente viu? 5 segundos. Então, está aqui. 5 menos 2, mais aceleração da gravidade, 10, como dado. Novamente, T menos 2, 5 menos 2 ao quadrado, dividido por 2. Então, vem 125, 5 menos 2 V0 dá 3 V0.
Aqui 10 dividido por 2 dá 5. Multiplicado 5 menos 2 dá 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. Que está aqui, tá bom? 125 é igual a 3 vezes 0 mais 45. Então, o 125, passando 45 para o outro lado da equação, 125 menos 45 dá 80. Então, V0 vai ser 80 dividido por 3, né? Eu passo o 3 depois do V0 para o denominador. Então, V0, 80 dividido por 3, ou V0 aproximadamente 26,66 metros por segundo. Ou seja, a velocidade com que a segunda pedra é atirada. O detalhe aqui é muito importante nessa questão. A primeira pedra é largada, a velocidade inicial é 0. A segunda pedra foi atirada, então ela tem uma velocidade inicial e, nesse caso, foi o que foi pedido na questão. Ok? Com isso, a gente conclui nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like e também compartilhando esse vídeo com outras pessoas, pois seguramente isso vai ajudá-las, ok? Desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.